Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Paula Lima Oz, aqui da cidade de Osasco, São Paulo. Hoje eu vou apresentar um pouco da minha história, né? Falar um pouquinho da minha carreira musical, da minha carreira aqui na cidade de Osasco e também tocar algumas das minhas composições, certo? Então vamos lá. Eu comecei a fazer músicas mais ou menos com 14, 15 anos, né? Aqui comecei a ter as primeiras aulas de música numa ONG aqui de Osasco, que hoje já não existe mais, chamava GAPES. Foi lá onde eu encontrei as primeiras pessoas que fizeram banda comigo. Algumas delas eu tenho amizade até hoje, né? Então, por isso que eu digo que a cultura é muito importante, porque através dela a gente se desenvolve como pessoa, a gente aprende a se expressar através da cultura, né? Então a gente consegue desenvolver os nossos sentidos, as nossas emoções e tudo mais. Hoje eu estou em carreira solo, mas eu já tive algumas bandas. A primeira banda que eu tive foi a Mina Sick, onde eu era apenas guitarrista, tinha uma outra pessoa chamada Paula, que era vocalista, a Daisy na bateria e a Cláudia no baixo. Essa foi a primeira banda que eu tive quando eu tinha mais ou menos uns 15, 16 anos, que foi nessa ONG onde a gente se encontrou, começou a amizade, todo mundo gostava das mesmas músicas. Na época o pessoal gostava bastante de Pitty, quem gostava de rock nacional, né? Principalmente quem era adolescente. A gente montou essa primeira banda e a gente começou a fazer apresentações durante o período do curso de música, né? Nesse local a gente fazia aula de coral, canto coral e também de violão, tinha várias aulas de vários instrumentos, né? Então a gente se encontrou ali, eu, a Daisy, a Paula e a Cláudia, minha irmã, e a gente começou essa primeira banda chamada Mina Sick, mais ou menos no ano de 2006, 2007, né? Depois de um período com essa banda, a gente montou a Frida. Aí a Paula já não estava mais, então eu, Paula Lima Oz, entrei na banda para cantar. Sempre fiz as minhas composições, sempre tive músicas próprias, desde as primeiras apresentações musicais. Eu já apresentava as minhas composições também, mesmo a gente tocando cover e tudo mais, eu já tocava as minhas músicas também. Então a gente montou a banda Frida. Os primeiros shows foram aqui em Osasco, né? A gente fez show no antigo The Wall, que tinha ali na Avenida João Batista. Quem é dessa época, que era adolescente em meados de 2006, 2007, vai lembrar. Então a gente fazia show ali, bastante final de semana, tinha muita galera que gosta de rock por ali. Depois a gente se apresentou também na cidade de São Paulo, né, também com a banda Frida, que era eu, minha irmã Cláudia e a Daisy na bateria. Tiveram outros integrantes, mas foi uma passagem rápida. Teve também uma professora dessa ONG, da GAPES, que nos ajudou a montar a primeira apresentação da Frida e tudo mais. Mas quem ficou mais tempo na banda Frida foram essas três pessoas, eu, a Daisy e a Cláudia, né? Ficamos um bom tempo fazendo show em Osasco, em São Paulo, vários locais, tinham muitos locais para a gente fazer show nessa época. A gente tocou no Canto de Julho também, que acontecia na Escola de Artes aqui de Osasco, né? A minha irmã também fez aula de violão na Escola de Artes, que é um lugar muito legal, muito bacana, bem interessante para quem gosta de arte, fazer cursos de vários temas, pintura, violão, sempre tem coisa legal na Escola de Artes. Espero que quando passar essa pandemia a gente possa voltar a esses locais da cidade que são muito bons, né? Então é isso, a banda Frida, mais ou menos 2006, 2007, né? Depois eu montei um projeto já mais pra frente, que acabou a banda Frida. Montei um projeto mais pra frente com o Ciro Souza, que hoje também toca comigo, é guitarrista.
e a gente montou a banda chamada Le Dupla, que a proposta era ser apenas nós dois, vocal, guitarra, e o restante a gente ia fazer eletrônico, né? Somente equipamentos eletrônicos na banda. A gente fez algumas músicas que hoje também estão no meu repertório, que eu fiz com o Ciro Souza, né? Porém, a gente não chegou a sair para fazer show fora. A gente fez composições, fez músicas e tudo mais, mas a gente não conseguiu sair para fazer show, né? Isso mais ou menos em 2015, mais ou menos essa data. Sempre uma das minhas primeiras composições, que eu vou tocar daqui a pouco, é chamada Muitos Me Sufocam. É uma das primeiras letras que eu escrevi, que eu consegui desenvolver a letra, a música, deixar ela bem estruturada para poder tocar em algum show. Então eu vou tocar um pouquinho para vocês. Então uma das primeiras composições que eu fiz é a música Muitos Me Sufocam. Ela está no repertório até hoje. É uma música que fala sobre prisões. Prisões nem sempre físicas, muitas vezes prisões mentais, que a gente fica preso sem saber o porquê que a gente não está conseguindo fazer as coisas fluírem, né? A gente fica preso a pensamentos, ideias que ao invés de libertar nos aprisiona, e essa música fala sobre isso, que às vezes não são as coisas físicas que nos prendem, mas os pensamentos. Então eu vou tocar um pouquinho dessa música Muitos Me Sufocam. Enquanto você estava aí, com tudo fechado, sem poder girar com o mundo, as coisas mudaram, as coisas mudam, até mesmo você que não pode sair dessa prisão. O mundo girou e então minha vida nunca mais foi a mesma, minhas ideias cada vez mais escondidas. Mundo quente, eu aqui, morrendo de frio. Muitas pessoas ao meu redor, eu novamente seguindo só. Muitos me sufocam, calem a boca, esses cheiros me enjoam. Essas pessoas que não têm o que falar, não me oferecem nada, então nada mais importa. Muitos me sufocam, calem a boca, esses cheiros me enjoam. Essas pessoas que não têm o que falar, não me oferecem nada, então nada mais importa. O que mudou? Ver o tempo passar e você aí dentro dessas prisões, acorrentado a si mesmo, as grades de verdade já não impedem seus pensamentos de voar. Muitos me sufocam, calem a boca, esses cheiros me enjoam. Essas pessoas que não têm o que falar, não me oferecem nada, então nada mais importa. Muitos me sufocam, calem a boca, esses cheiros me enjoam. Essas pessoas que não têm o que falar, não me oferecem nada, então nada mais importa.
Essa música foi uma das primeiras que eu compus. Muitos me sufocam o nome dela, né? E aí, mais ou menos nessa época de 2006, 2007, que eu comecei a fazer música, fazer apresentações musicais na cidade de Osasco e fora, né? Teve a banda Minacic, Frida, Ledupla, e aí quando começaram as apresentações, a gente ficou na banda Frida um bom tempo, tocando em Osasco, fora de Osasco, né? Depois eu comecei a fazer mais composições, a gente começou primeiro a tocar cover e autoral. A gente gostava muito de tocar Pitty, Ana Carolina, Cássia Eller. Em inglês a gente não tocava muito, porque a gente não sabia, né? Mas eu também prefiro tocar música nacional, música brasileira, né? O rock nacional ou MPB numa versão mais rock and roll. Sempre preferi cantar em português, né? Para valorizar os nossos artistas e tudo mais. Não que não seja legal fazer também músicas internacionais, mas eu prefiro dar prioridade às composições brasileiras, né? O meu processo de composição, ele se baseia em vivências pessoais, né? Observação do mundo lá fora, enquanto a gente está dentro do ônibus, no metrô, está trabalhando, seja com música ou não. Eu procuro também observar as situações, o cotidiano, notícias, filmes, livros, tudo isso eu levo para minha composição, né? Às vezes a gente está assistindo alguma coisa, gera uma reflexão, vem uma frase legal, uma letra na cabeça, uma melodia, dali eu já aproveito para fazer as minhas composições. Uma das composições mais antigas também que eu tenho chama-se Se Perdeu. É uma composição que retrata bem essa época de adolescente, que às vezes a gente sofre por amor, mesmo sem ter um amor, ouve músicas românticas, aquela coisa de adolescente, que as emoções são mais fortes, né? Então a gente acabei exteriorizando numa letra chamada Se Perdeu, fala sobre aquele relacionamento que não deu mais certo, que acabou, e que o encanto se perdeu, sabe? Então eu acabei fazendo essa música que eu vou tocar agora. O nome dela é Se Perdeu. Nossos destinos descruzaram, nossos laços desamarraram, o cristal se quebrou, nosso amor despedaçou. Agora não adianta pegar os cacos nem do presente, do passado que sobrou. Foram estilhaços, tanto do presente quanto do passado. Tenho tanto a te dizer que até tenho dó de você.
acabamos de tocar aqui. Acabei de tocar a música Se Perdeu. Também faz parte das primeiras composições que eu fiz aí no ano de 2006, 2007. Desde essa época eu não parei mais de fazer música. Então, como eu dizia anteriormente, sobre o meu processo de composição, né? Então, eu me baseio muito em vivência, nas coisas que eu observo no cotidiano, nas grandes cidades, esse vai e vem, né? No trem, no ônibus, no metrô, toda essa correria do dia a dia, todo mundo com pressa, às vezes as pessoas ficam no automático, não tem tempo de refletir. Eu acho que a cultura, a música, dentro da cultura das artes, ela traz muito isso. Às vezes as pessoas não têm tempo de refletir sobre o cotidiano, sobre a vida, né? E a música, ela traz isso. Você tira aquele tempo para você ouvir uma música, seja para você relaxar, seja numa festa para você curtir, seja uma música para você refletir sobre a vida. Então a música, ela está em tudo. Se você vai assistir um filme, ela está na trilha sonora, está na abertura do seriado que a gente gosta, está na novela, está no filme, e tá você vai assistir um vídeo no YouTube, tem um fundo musical. Então a música, ela é muito importante, mesmo que a gente não preste atenção onde ela sempre está presente na nossa vida, né? E a minha missão é essa, é pegar o que as pessoas sentem, o que eu observo do cotidiano, as minhas vivências próprias, é claro, tudo dentro do meu ponto de vista, né? Eu não escrevo verdades universais, né? Cada um tem a sua verdade, eu tenho a minha, você tem a sua, cada um tem uma vivência. Eu posso falar de uma coisa de uma certa forma, porque é o meu ponto de vista, mas não significa que seja o ponto de vista de todas as pessoas, porque cada um tem uma história, cada um tem uma vivência no mundo. E aí, com as composições, eu tento trazer isso para as músicas. Tenho músicas que falam sobre o cotidiano mesmo, das grandes cidades, sobre não seguir os padrões, que é uma coisa muito séria, que as pessoas tentam colocar todo mundo dentro de uma caixinha, você tem que se encaixar dentro de um padrão, e isso não existe. Mesmo que tenha um certo padrão para determinada coisa, mas não existe ninguém igual a ninguém. Isso é muito importante, é uma coisa que eu tento levar nas minhas músicas, você se aceitar como você é, não ficar preso nos padrões sociais, no que as outras pessoas acham que você deve ser, como que você deve viver a sua vida. Você deve seguir o seu coração, é claro, com racionalidade também. Tem que haver o equilíbrio de tudo, da emoção, da razão. Tem músicas que a gente escreve mais sobre emoções, outras vezes a gente escreve coisas mais racionais do cotidiano, né? E é isso. A próxima música que eu vou tocar, ela chama-se Disco Voador. Eu estava assistindo TV aleatoriamente, vendo uma reportagem sobre UFO, né? Sobre o disco voador e tudo mais. E aí eu refleti sobre uma vez que eu estava num local e à noite tinham luzes meio estranhas, né? Tem gente que acredita em discos voadores e ET e tudo mais, e tem gente que não acredita. Porém, eu fiz uma música um tanto quanto uma pegada de humor, né? Mas não deixa de fazer uma reflexão sobre o cotidiano, sobre o que a gente acredita ou não, se a gente acredita na ciência, se a gente não acredita, né? Então essa música, ela traz essa reflexão. No primeiro momento ela parece ser, e não deixa de ser, uma música de humor, mas também com uma pitada aí de reflexão sobre as coisas que a gente acredita ou não. Então vamos lá. Disco Voador aqui numa versão mais light, que eu estou fazendo das músicas, porém a Disco Voador já está disponível, é o meu primeiro single
Já está disponível em todas as plataformas musicais, YouTube, todas as plataformas que você encontra música, tem lá também a música Disco Voador. Se vocês escutarem algum ruído fora, barulho de rua, de carro passando, moto, é porque estamos em quarentena, então tudo está sendo feito de casa, né? Então, se vocês escutarem algum barulho aí externo, ignorem, porque devido à pandemia a gente não pode ficar saindo sem ser realmente necessário. Então vamos lá tocar a música Disco Voador. Eu vi um disco voador, eu vi, ele voou, eu vi, e quase me levou, eu vi, foi embora e não voltou, eu vi, um disco voador, eu vi, ele voou, eu vi, e quase me levou, eu vi, foi embora e não voltou. Ele apareceu atrás das montanhas, tinha muita luz, quase me seduz. Ele perguntou se eu queria ir dar uma voltinha e me divertir. Eu fiquei pensando se seria legal sair por aí numa nave espacial. Eu vi um disco voador, eu vi, ele voou, eu vi, e quase me levou, eu vi, foi embora e não voltou, eu vi, um disco voador, eu vi, ele voou, eu vi, e quase me levou, eu vi, foi embora e não voltou. Vamos viajar por todo o espaço, ver o seu mundo de outros lados. Será que essa terra é mesmo quadrada? Com a evolução isso não combina nada. Tudo lá em cima é mais bonito, longe de todos os humanos esquisitos. Eu vi um disco voador, eu vi, ele voou, eu vi, e quase me levou, eu vi, foi embora e não voltou. Eu vi um disco voador, eu vi, ele voou, eu vi, e quase me levou, eu vi, foi embora e não voltou. Foi embora e não voltou. Foi embora e não voltou. É isso aí, essa foi a música Disco Voador. Agora eu vou falar um pouquinho mais sobre as minhas influências, né? Eu gosto muito de ler poesia, né? Fazendo músicas, a gente gosta bastante desse tipo de leitura, né? Um dos poetas que eu gosto muito, que é um dos primeiros poetas brasileiros, é o Gregório de Matos, né? Ele me influenciou muito. Tem músicas que tem trechos de poesia, de poema dele, que são muito legais, de bandas que eu gosto muito, que é Madame Satã, a banda Em Coma, que foi uma das primeiras bandas da Pitty, também tem trechos, né, de música do Gregório de Matos. Se vocês quiserem pesquisar, tem muita coisa legal. Ele traz esse questionamento do cotidiano, do que é certo, do que é errado, coisas que as pessoas fazem de errado e tentam fingir que são outra coisa, sabe? Esses questionamentos que eu gosto muito. Além de fazer músicas com esses questionamentos sobre o nosso cotidiano, sobre a convivência social, eu gosto de ouvir música
de ler sobre esses assuntos. Então, Gregório de Matos, ele é muito rico nesse aspecto de questionar a sociedade, como ela se comporta, como ela se organiza, se realmente as coisas são o que parecem ser, né? Então eu acabei fazendo uma música que fala sobre ele. Eu não coloquei o nome dele na música, mas quem conhece ele com a letra saberá que é sobre ele. E devido a ele fazer poemas sobre as questões sociais do que ele vivia na época do Brasil colônia, ele era chamado de o Boca do Inferno. Por quê? Porque ele denunciava as coisas erradas. Então eu fiz essa música pensando nele. Espero que gostem. O nome dessa música é O Boca. Muito antes da gente nascer, muito antes de Francisco se eleger, ele andou pelas ruas, ele provocou muitas cúpulas, ele avisou sobre a política, ele criticou a igreja, disseram que era louco, não batia bem, ele foi tratado com muito desdém. Sai daqui com esse violão, pare de cantar, não entregue a corte não, porque você fala da gente, pare de ser maluco, sua boca é do inferno, eu é que sou sincero, sincero. Muito antes da gente nascer, muito antes de Francisco se eleger, ele andou pelas ruas, ele provocou muitas cúpulas, disseram que era louco, não batia bem, ele foi tratado com muito desdém. Sai daqui, não fale o que viu, você sabe muito, não resta outra saída, você está louca, querida. Sai daqui, não fale o que viu, você sabe muito, não resta outra saída, você está louca, querida. Muito antes da gente nascer, muito antes de Francisco se eleger, sai daqui com esse violão, pare de cantar, não entregue a corte não, porque você fala da gente, pare de ser maluco, sua boca é do inferno, eu é que sou sincero, sincero. Muito antes da gente nascer. Então é isso, ele frequentava a alta sociedade na época e ele foi um grande crítico também da alta sociedade, por isso ele era chamado dessa forma, né? Porque ele denunciava as coisas erradas que aconteciam, e essa foi a minha singela homenagem ao Gregório de Matos. Falando em influências, né? Influências do rock, da MPB, eu comecei ouvindo Nirvana, Metallica, como todo roqueiro, né? Gosta, assim, a maioria das pessoas começa aí nos clássicos, Nirvana, Metallica, AC/DC, Black Sabbath e tudo mais, né? Dependendo da vertente do rock que a pessoa gosta, Ramones, né? Aqui no Brasil sempre gostei muito de Pitty, foi uma das primeiras mulheres que eu vi fazendo rock e aí despertou a minha mente para música. Eu já gostava de música, mas eu não tocava nenhum instrumento, né? Mais ou menos que eu tinha uns 14 anos, que foi quando eu comecei a tocar violão. E aí me despertou quando eu vi pela primeira vez a Pitty. Falei, nossa, uma mulher cantando rock, eu já gostava de rock, né?
Sempre gostei muito de Raul Seixas, sempre foi uma grande influência, né? Que ele escreve muito bem, escrevia, né, muito bem. Tinha músicas em português, né, muito boas. Até hoje eu ouço bastante, então quando eu vi a Pitty cantando em português, fazendo rock, sendo mulher com atitude, me influenciou muito, né? E aí eu comecei também a fazer as minhas músicas, fazer as minhas composições. Bandas brasileiras, Dead Fish também, que já é uma música mais pesada, um hardcore, né? Titãs, que é o rock nacional brasileiro, bem característico, que é uma das minhas influências também. Na MPB eu gosto aí de Marisa Monte, Elis Regina, que não pode faltar, falando em atitude, né? E agora da nova geração eu gosto muito de Alice Caymmi, que é aí uma pessoa da MPB, mas a nova MPB, aquela MPB mais jovem, né? A Alice Caymmi é uma grande influência, eu gosto muito da atitude dela, apesar de ser MPB, eu digo que ela tem uma atitude bem rock and roll, isso eu admiro muito, as letras dela, que tem essa temática, que é o que eu gosto muito, que é falar do cotidiano, falar da sociedade, romper os padrões. Então fica aí a dica de uma cantora muito especial, que é a Alice Caymmi. A Pitty também eu admiro por essas mesmas questões, né? Traz a força da mulher, questiona os padrões da sociedade. Agora eu vou tocar uma música chamada A Lua Me Faz Bem. Ela fala sobre gostar da vida noturna, da vida depois das 6 da tarde, aquelas pessoas que se sentem melhor à noite, gostam de sair à noite, não mesmo que você esteja em casa, como agora no período de quarentena, a gente fica, não sei se todos os artistas, mas muitos deles têm isso de gostar da noite. Talvez porque a gente acha que durante o dia as coisas são mais legais, porém sempre tem aquele ruído urbano aqui na cidade, né? Aquele ruído urbano de ônibus, carro, pessoas, né, em comércios e tudo mais. E à noite ela acaba, apesar de ter essa conotação da boemia, ela traz também um pouco mais de silêncio, de calmaria, né? Então tá aí uma música que eu fiz pensando nisso, nessa questão de gostar da noite. Sempre tentei explicar, prefiro a noite do que o dia. Gosto do escuro, da boemia, prefiro o clima da tardezinha. Nem preciso usar óculos escuros, combina com o tom da minha roupa. Tenho cuidado de sair da sarjeta e nessas horas vem muitas ideias. Gosto da noite, a lua me faz bem, sinto a energia que ela tem. Vou por aí, viajo ao além, até gosto do sol, mas a lua me detém. Gosto da noite, a lua me faz bem, sinto a energia que ela tem. Vou por aí, viajo ao além, até gosto do sol, mas a lua me detém. Sempre tentei explicar, prefiro a noite do que o dia. Gosto do escuro, da boemia, prefiro o clima da tardezinha. Nem preciso usar óculos escuros, combina com o tom da minha roupa. Tenho cuidado de sair da sarjeta e nessas horas vem muitas ideias. Gosto da noite, a lua me faz bem, sinto a energia que ela tem. Vou por aí, viajo ao além, até gosto do sol, mas a lua me detém. Gosto da noite,
lua me faz bem, essa música que eu fiz em homenagem à noite, às pessoas que gostam da noite mais do que do dia, né? Que se sentem melhor fazendo coisas à noite. E agora eu quero agradecer, né, pela companhia de vocês, por ter assistido essa live, pela essa programação da prefeitura, de estar ajudando os artistas através da Lei Aldir Blanc. E só agradecer mesmo, porque a nossa arte é a nossa vida. Sem a nossa arte a gente deixa de existir. E a última música agora chama-se Multifuncional, que fala sobre a correria do dia a dia, que às vezes a gente fica também muito, como que diz, quase que uma escravidão com a internet, com a tecnologia, e às vezes a gente precisa sair um pouco e descansar a mente para pensar melhor, né? Desapegar um pouco da tecnologia que às vezes nos prende muito. Então eu fiz essa música chamada Multifuncional, vai ser a última música aqui da apresentação. Agradeço a presença de todos mais uma vez, agradeço a Prefeitura de Osasco e vamos lá com a música Multifuncional. Megafone, microfone, telefone, áudio, celular e televisão. Descontrole, atenção, vibração, paixão, amorosa intensa. Tudo que consome, tendência e apatia, viralizou a simpatia, sinta a energia. A franquia não válida, coração em desritmia. A tecnologia antecipa a informação, irreal ou não. A tecnologia antecipa a formação, irreal ou não. Conclusões muito rápidas traz a mídia social, cópia barata, imitações, acabou a energia, acabou a tecnologia, acabou a opinião, não pensa sem conexão. E quem tem direito à água sem lama? Quem tem direito e quem reclama? E quem tem direito à água sem lama? Quem tem direito e quem reclama? A tecnologia antecipa a informação, irreal ou não. A tecnologia antecipa a formação, irreal ou não. E quem tem direito à água sem lama? Quem tem direito e quem reclama? E quem tem direito à água sem lama? Quem tem direito e quem reclama? É isso aí, galera. Essa foi a última música para fechar aqui. Multifuncional, que fala sobre tecnologia, sobre quem tem direito ao quê, quem merece mais, quem merece menos. Fica aí o questionamento. Agradecer novamente aí a Prefeitura de Osasco. Muito obrigada a todos que estão assistindo. Obrigada. A cultura vive, faz parte da nossa vida, mesmo que a gente não tenha essa consciência,
Viva a arte, viva a cultura. Muito obrigada. Eu sou Paula Lima Oz, aqui da cidade de Osasco.